Olá, bem-vindo a mais um podcast do nosso canal Falar é Fácil. Sou Reinaldo Passador e tendo prazer aqui de conversar hoje com o meu querido amigo, o Luiz Paulo Macedo. Seja bem-vindo, Luiz. Que honra te receber aqui em nosso podcast. Muito obrigado. Eu que agradeço, Reinaldo. Conhecemos já alguma longa data. Não tanto assim, meus cabelos ainda não são tão brancos, mas já temos uma experiência de vida aí, conhecimento, muitas ideias. Agradeço o convite, um pouquinho do que falar do que eu faço, do meu dia a dia, como que eu ajudo aí muitas pessoas a se desenvolverem, a crescerem. E vamos bater um papo, né? Bem amigável. A área do Luiz, nós lidamos aqui com empresários, com pessoas de empresas, com jovens assim, sonhadores em ter lá a sua startup, ou pessoas que estão no mercado de trabalho e padecendo, né? Porque a sua área que é contabilidade, essa parte financeira toda. Eu gostaria que você falasse um pouco, Luiz, sobre a sua experiência nesse contexto. Eu sei que você tem todo um trabalho relacionado à auditoria, contabilidade consultiva e também esse olhar estratégico sobre gestão, também a significação de processos e apoio a empresas de crescimento. E todos aqueles pontos que aparentemente são muito complicados e questões de tributos, ou seja, que é tão importante não só para a sobrevivência, mas até para o crescimento de uma empresa. Então, um pouquinho sobre você, sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Vamos começar assim. Então vamos lá. Minha história na contabilidade começou em 1900 e deixa para lá, já tem uns aninhos aí. Um pouquinho mais de 30 já, mas enfim. E eu não queria ser contador, mas aí a vida me levou a algumas escolhas e eu acabei me tornando contador. E quando foi para ser contador, eu nunca me imaginei sendo contador de escritório, que é o que eu sou hoje e a vida me trouxe para cá. Por isso que às vezes a gente fala, né? Às vezes a gente tem planos, mas Deus traça um caminho diferente para a gente e a gente vai seguindo. Mas eu sempre quis ou auditoria ou controladoria, era o que me chamava a atenção. Acabei entrando na auditoria, participei pelas Big Six na época, que hoje são Big Four, duas já não existem mais. E foi todo esse processo de auditoria. Lá eu aprendi como funcionavam empresas grandes, como que tinha lá suas particularidades, importância de controles, importâncias administrativas. E um bichinho ali me chamou a atenção, que foi a questão tributária. Pô, não pode deixar de lado, você tinha uma equipe separada em cima disso, e aí depois de alguns anos eu participei também de alguns trabalhos tributários ali. Trabalhei em empresas grandes, empresas menores de auditoria, são focos diferentes, então às vezes você olha assim, eu trabalho em uma empresa grande, o foco é X. Mas quando você trabalha em uma empresa média, pequena, o foco é Y. E essas empresas médias e pequenas eu sempre achei elas muito carentes. Empresário no Brasil, muitas vezes ele se torna empresário por uma obrigação, não necessariamente por um sonho ou por uma herança, né? Acaba continuando o sonho da família. E com isso ele precisa de ajuda, de apoio. E depois já de alguns anos de mercado, resolvi montar o meu escritório, a minha empresa, justamente para ajudar a eles como fazer. Eu sempre brinco que às vezes ou eu sou aquele amigo que vamos tomar um café no final, ou tomar um almoço, está tudo certo, mas às vezes eu sou a bezetacil. Quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar da bezetacil, né? Doía pra caramba, mas ela resolvia. No dia seguinte você acordava inteirinho, pronto para outra. Então às vezes não é passar a mão na cabeça, mas às vezes é procurar orientar o que está sendo feito, o que está acontecendo, qual decisão amarga tem que ser tomada para poder andar e se desenvolver. Você trabalhou em grandes empresas, tais como Arthur Andersen, Terco, Grant Thornton, KPMG, e depois que você entrou para pequenas e médias empresas, né? Foi uma transição também grande. E não é assim? E a partir daí, de acordo com a minha anotação, tá sim, ou não, se estiver errado. Mas como é que foi essa experiência de lidar com grandes organizações e depois traduzir hoje para pessoas que talvez não sejam tão grandes empresas, mas têm que lidar com uma infinidade de assuntos que também se modificam a cada dia, a cada momento, porque a legislação é dinâmica e vemos no nosso país aqui com muitas mudanças muito rápidas até nesse aspecto. Como é que é isso para você nos desafios das pessoas, dos empreendedores? Quando trabalhei nessas empresas grandes, né, que nem você mencionou, Reinaldo, Arthur, a Terco, Grant Thornton, né, que juntou, sou ex-Coopers ainda, lá na época era só Coopers. Você tinha uma estrutura ótima e você ligava um telefone lá, pegava um ramal, você tinha alguém para resolver. Às vezes tinha que dar um jeito, mas acontecia. Quando eu vim para as empresas menores, às vezes você não tinha aquela estrutura toda, você tinha uma outra limitação. Eu falo que eu tive dois ganhos, um horizontal e um vertical. Daí depende do que você quer fazer. Eu diria que eu fiz meio
inclinado ali meu ganho. Eu juntava um pouco do horizontal para subir na vida, naturalmente você tem uma questões financeiras, mas também o conhecimento. E para o pequeno e médio empresário, eu acho que ele não tem que ter a síndrome do polvo, né? Ah, deixa que eu faço, aí ele levanta um tentáculo, pega o problema do RH, levanta o tentáculo, pega o problema do fiscal, pega o tentáculo, vai querer resolver estoque. Mas ele tem que ter uma noção geral do que acontece na empresa dele. Ele não é o especialista. Ele tem que ver se faz sentido o que está acontecendo. Hoje, com a tecnologia, inteligência artificial, tem serviços de aconselhamento para empresas, você consegue conversar com colegas, entender e às vezes até contratar consultorias específicas. E às vezes o dinheiro não dá para você contratar uma consultoria de 80 horas e 100 horas, aquela coisa que fica grande. Contrata um pouco menor, entende ali o espírito da coisa para ver até onde você consegue andar e onde você consegue melhorar. Então, não se faz nada sozinho, não se construiu o mundo em um dia. Foram 7 dias, sendo Deus que fez isso, né? Com todos os poderes. Então você não vai resolver a tua empresa em 1 semana ou 15 dias. Mas não tem a síndrome do povo. Acho que bem resumidamente é isso. Procure ajuda no ponto que está mais crítico, resolve aquilo ou ameniza aquilo, porque o cobertor é sempre curto. O importante é não passar frio. Tem uma história assim, que contabilidade é uma coisa muito complicada, principalmente para quem não tem afinidades. Eu conheço algumas pessoas, inclusive me enquadro nisso. Meu negócio não é contabilidade, meu negócio é comunicação, é dar treinamento, fazer palestras, só que tem que cuidar também dessa parte que para mim é complicada. Ciências exatas, de maneira geral, química, física, biologia e contabilidade, matemática, tá ok. Não é aquela paixão, né, que existe, como algumas pessoas têm. E como é que traduzir essa linguagem talvez sofisticada, rebuscada muitas vezes do economês, até a linguagem apropriada, para ser mais simples? E didaticamente você é um grande comunicador, você também ensina. Então como é traduzir digamos assim, essas fórmulas todas difíceis para que as pessoas possam entender com muita facilidade toda essa dinâmica do processo da contabilidade? Tentar trazer de uma forma muito simplista aqui. Todo mundo quer o dinheiro no final do mês. Quando você é empregado, você é contratado por um salário X, lá, 10 mil reais, você sabe que você vai ter os seus descontos, os seus proventos e descontos, né, a linguagem do Olerite, no final sobra um valor líquido. É com aquilo que você vai sobreviver. Por que a gente tem uma cultura de dizer que contabilidade é chata, que os números são chatos, sendo que parte da contabilidade nada mais é do que adição, subtração, multiplicação. São percentuais, são valores que conforme você compra, você soma, conforme você vende, você subtrai. Isso você aprende no colégio, não tem nada de dificuldade, só tem uma formatação diferente. Quando a gente fala de percentuais, é a mesma coisa. Quando a gente fala de quanto que eu vendi esse mês eu vendi 100, como é que eu sei que eu cheguei em 100? Porque eu somei lá vários lançamentos de notas. Se você pegar um livro caixa, aquela cadernetinha, um planejamento financeiro que hoje as pessoas não têm, né? É muito difícil. Ganhei 10 reais de mesada do avô, 50 reais de mesada do pai, foi aniversário, eu ganhei dinheiro. Se você somar aquilo lá, você sabe que no final você ganhou 200, 300 reais. Só que a gente não tem a cultura e se perde nisso de falar, isso é chato. Óbvio que eu não estou falando aqui de cálculos mais complexos, conforme a gente cresce na vida, as coisas vão complicando, né? E aí depende um pouco mais de estrutura. Mas eu me deparo muito com isso hoje, com o pequeno e médio empresário. Ele vem com essa cultura de que não gosto e ele não faz a força para aprender. Um maratonista, ele não sai correndo 42 quilômetros de um dia para o outro. Ele começa na caminhada. Na caminhada, com o tempo, ele vai dando os pequenos trotes. Os pequenos trotes, aquela corrida de 5 quilômetros e 10. Melhora a alimentação, procura um preparador físico, melhora o tênis. Uma vez eu vi, isso é muito comum, né? Que para correr é o esporte mais democrático, precisa de um tênis e de uma meia, e de um short. Depende do nível que você está, sim, mas conforme você se aprimora, isso vai avançando. Então, não queira pegar um balanço e fazer um consolidado. Às vezes a gente ouve muita notícia aí de coisas mais complexas. Mas começa pelo básico que você consegue entender. Peraí, mas eu vendi tanto, mas eu não recebi, onde que eu tenho que receber? Começa a fazer o mais e menos ali, ó, antiga caderneta que o vovô fazia, e você começa a entender isso. E aí vai passo a passo. Em questão de 6 meses, você consegue entender o balanço da sua empresa. Tudo, depois que pega o hábito, fica fácil, né? Sim. Como tudo. O que é mais fácil para você? Gerir pessoas ou números? Eu diria que os números são frios. É mais fácil gerir os números. O problema das pessoas, acho que está muito no ego. Quando você vira para um diretor de empresa, quando você vira para o dono da empresa e fala, olha,
o que você fez há 5 anos atrás não dá mais para fazer assim porque está mudando. Estamos no meio de, eu carinhosamente chamo de revolução tributária, não reforma. Os números estão mudando. O que você fazia para trás não dá mais para fazer isso. Você vai ter que mudar, você vai mexer no seu preço de venda. Mas eu sempre vendia assim. Eu sempre comprei por 100 e vendi por 200. Não dá. Tem que começar a mudar essas coisas. E pessoas, eu acho que essa mudança cultural é muito mais difícil. O número não, o número é mais fácil. Ele é frio. E aquilo que deu 1 mais 1 continua sendo 2. Dependente das pirradas e brincadeiras que a gente ouve, é isso. Entendo. Tem uma questão de mudanças, né? Você, hoje eu vejo como um bom comunicador, acompanhei o seu processo de desenvolvimento da habilidade de comunicação, e você, claro, como comunicador, é um mentor, é uma pessoa que orienta, que dá aulas. Você leciona em algum lugar hoje? Não, já lecionei, cursos em empresas, treinamentos em empresas. Numa dessas minhas passagens aí em auditoria... Palestras, tem feito palestras? Palestras, faço algumas, de vez em quando. Tive uma semana passada sobre reforma tributária, que é o tema do momento, mas a gente às vezes faz algumas. E numa das minhas passagens dessa auditoria, eu era responsável por selecionar os futuros trainees, né? Os futuros auditores. Então era toda uma matéria de explicar como fazia, como funcionar, adaptar a cultura da empresa. Foram experiências e aulas bem interessantes. De maneira geral, os empresários, nos quais eu encontro também nessa condição, começam a ficar com um pouco de dor de cabeça só de pensar e acompanhar um pouco os noticiários. Existe uma tendência aqui de mudanças muito significativas e mudanças assim profundas em relação ao aspecto tributário em nosso país. E você tem acompanhado já, porque é uma questão, a pessoa começa primeiro com uma notícia, daí a pouco aparece alguém criticando, daí a pouco a coisa ela acaba ganhando força e vigor e acaba sendo implementada. Pelas tendências que você tem, e claro, esse talvez seja um dos pontos mais altos aqui desse nosso bate-papo, para os empresários, para os sonhadores como nós também, de terem a sua empresa bem organizada, lucrativa, etc. Quais as preocupações que nos esperam em relação a essas mudanças, essas reformas no aspecto tributário? Eu acho que a principal preocupação é que a mudança é constante. Tudo mudou, não é só reforma tributária. O jeito de se fazer negócios hoje é diferente do que era 20 anos atrás, que era diferente de 40 anos atrás. Porque se a gente voltar, a gente vai chegar lá na época do escambo. E os impostos, que é hoje, no momento que a gente está, né, é um dos itens que mais estão mudando. Aí, de novo, eu vou questionar a parte cultural. Durante 20 e poucos anos aí, eu comecei a trabalhar um pouquinho antes, os impostos eram calculados de uma forma, mas ao longo desses 20 e poucos anos, a gente tem várias alterações. O pessoal, comércio, indústria, sofre com o ICMS até hoje, né? A ideia que está vindo agora é para simplificar isso. Só que toda simplificação, todo o processo de transformação causa dor, causa um impacto. Então vamos imaginar, até brinquei no outro dia, vamos fazer uma reforma da cozinha? Minha esposa me chamou lá, vamos fazer a reforma da cozinha? Vamos, perfeito. Vamos só trocar os azulejos da cozinha lá e mexer em algumas coisas. Mas aí começa, mas se... já que a gente está mexendo na cozinha, vamos mexer lá na área de serviço, vamos aproveitar o tanque, vamos não sei o quê. E é o que está acontecendo. A gente está falando da reforma tributária, que era para ser do consumo, mas tem uma série de impostos que estão vindo aí, outras mudanças que estão pegando carona junto. Então, a mudança que a gente tem que entender hoje é que é constante. O que está acontecendo hoje, daqui a talvez 30 anos, a gente tenha novamente. Outra situação importante, não vai ficar nesses 10 anos que a previsão, né, para quem acompanha o jornal ali um pouquinho. Eu acho que vai mudar um pouquinho mais, ou alguns ajustes vão ser feitos. Estamos no Brasil, ninguém aqui está sendo utópico de dizer não, vai ser perfeito, linha, porque não é. Aqui a gente sabe que temos o nosso jeitinho carinhoso de ser, mas acompanhar o que está acontecendo e saber se adaptar. Que o que você queria fazer para janeiro talvez fique para fevereiro, o que você ia fazer para junho talvez você tenha que antecipar. Então acho que a dinâmica do empreendedorismo, né, e da vida é muito importante. De qualquer maneira, você está dizendo aí que não dá para a gente fazer isso sozinho. Tem que ter um apoio de alguém que conhece e que possa nos dar a devida orientação. E, claro, com isso, todos os passos a serem dados. Porque o brasileiro, de maneira geral, é já muito taxado com relação aos impostos, não é verdade? A gente paga de imposto e fora os que vêm pela frente ainda. Um carro que você compra aí, mais de 50% é de impostos. Ou, sei lá, você pode falar um pouco sobre isso.
Como é que você vê, assim, até que ponto que há esse excesso de arrecadação em função dos impostos, impedindo até o crescimento natural, que poderia ser, de um país, assim, digamos, equilibrado financeiramente? Vamos... alguns pontos ali do que você falou, a gente consegue puxar alguns pontos. Acho que um primeiro ponto. Sim, não tenha... aí eu vou falar de uma outra síndrome. Nós brasileiros adoramos uma síndrome, né? Síndrome de super-herói. Não, você não vai fazer sozinho, ou então a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu fui assim, e vou ser assim. Não, você procure especialistas, procure pessoas que te ajudem, e para quem puder, não procure um só. As opiniões são diferentes, é uma questão interpretativa, uma questão muitas vezes humanizada, tá? Que vai judicializar, não vai judicializar, como vai se adaptar, tudo isso é importante. Então procure pessoas que te ajudem. De novo, vou falar uma coisa que eu falei lá atrás. Às vezes você não consegue ter o processo completo por questões, adapte o que você consegue. Primeiro pedacinho, ninguém come um bolo inteiro. Um pedacinho, depois pega outro, vai trabalhando e aos poucos você vai ajustando. Você já está saindo na frente de muita gente que não fez nada. Esse é um ponto. Reforma tributária, ela precisava acontecer, isso é fato. Ninguém mais aguentava o que tinha que fazer, o que tinha que acontecer. Só que, imagina aquele tabuleiro de dominós, né? Aquela brincadeira que a gente vê muito na internet, uma pecinha do lado da outra. Aí fica todo mundo vendo aquele vídeo de 3 minutos, né? Que você empurra, vai... Derruba todo o sistema. Faz aquele desenho, faz tudo derruba bonitinho. Um prédio, né? E fica lindo. A reforma tributária é uma dessas pecinhas de dominó. Mas a gente precisa de uma reforma administrativa, uma reforma em N setores aí da nossa economia, da nossa questões administrativas, talvez dos três poderes. É uma pecinha com um dominózão, né? Um dominó bem esse dominózão grande, né? É bem grandinho, né? Então a gente precisa de todas essas reformas. Está se discutindo uma reforma de Código Civil, os advogados vão entender melhor, que deve estar para acontecer nos próximos anos também. Já tem alguns debates aí. Então é todo um processo de reforma, né? A gente começou na reforma da cozinha, daqui a pouco a gente vai para a sala, depois vai para o quintal. Questão dos impostos, eu sempre falei que eu ia acabar qualquer dia apanhando por isso, depois, por favor, você chama o segurança, tá? Olha, é grandinho, se for apanhar tem que ser alguém muito forte também, porque não é... Eu sempre botei o seguinte, não é que a gente pague muitos impostos, a gente tem uma taxa alta, comparada a primeiros países do primeiro mundo, chamado primeiro mundo, mas o nosso retorno de serviços públicos são péssimos, não precisamos nem entrar em detalhes aqui. E aí, a ideia é que se deixe isso mais claro. Quando saiu uma lei lá atrás... dizendo, olha, todo mundo quando pega a nota, pega o cupom fiscal, postos estimados, conforme vigor, conforme lei, conforme cada um usou um critério ali, 18%, 19%, a gente não conseguia chegar naquele cálculo. Com essa mudança que está tendo aqui, BS, CBS, a gente vai ter isso um pouquinho mais claro, é começar a dimensionar isso, né? Quanto que eu realmente estou pagando de imposto? Eu tenho uma parte federal, uma parte estadual, uma parte municipal que está chacoalhando tudo isso, e talvez conseguir entender que eu continuo pagando muito imposto, não estou negando isso quando eu penso em fluxo de caixa, né? Mas entender que eu não tenho um retorno, e talvez precise de uma questão de consciência, que nós perdemos isso há muitos anos, de como escolher melhor essas pessoas, os governantes, quem está fazendo o quê, para começar a cobrar melhor os nossos serviços. Então a gente cobra muito, sim, a gente tem pouco retorno, e não tem como ter uma boa estrutura sem não gastar muito. É contraponto, é contrassenso, mas é o que acaba acontecendo. É um jeito de pensar que tem que ser mudado. Interessante. E a inteligência artificial? Que novidades, que mudanças que você, como uma pessoa que está muito inteirada no assunto que você desenvolve, nesse segmento financeiro de contabilidade, o que está trazendo de novo, que vai facilitar ou dificultar? Para o usuário, para uma empresa, um empresário, até para você como profissional que atua nesse segmento? Eu acho que neste momento a inteligência artificial está dando muita agilidade. Eu já vi alguns comentários que ela ainda não é necessariamente uma inteligência artificial, como a gente ouve muito, né? Porque a maioria dos programas que estão disponíveis ao público, não é que eles vão criar soluções. A gente já sabe de algumas coisas assim, mas são coisas mais complexas. Eu acho que nesse momento, para o público em geral, ela traz o quê? A agilidade. A gente ganha tempo com isso. Então, aquela pesquisa que eu levava às vezes 4 horas para fazer, ligava numa consultoria, procurava na internet, procurava não sei mais aonde, entrava no site da Receita, entrava no site da Jusesp, levava às vezes um dia para pesquisa, eu consigo ter essa pesquisa mais rápido. Não, ela não está certa muitas vezes, cuidado com isso,
Tem empresas grandes aí que eu não quero mencionar o nome, andaram tendo problemas, isso é público, aí está na imprensa. Então a gente ainda tem muita questão de revisão. Ela ainda é um bebê, que já cresceu bastante, é um bebê que vai crescer rápido. Mas cuidado com revisões, mas ela te dá muita agilidade. Sabe, Luiz, eu vi um dia desses, não sei se você concorda, na verdade não é inteligência artificial, na verdade é uma memória artificial. Porque é um acervo muito grande e com a memória, assim, você rapidamente pinça aquela informação que você precisa de muitas fontes diferentes e sintetiza de maneira tal que já vem organizada em função de uma pergunta, talvez astuta, que você fez para gerar a informação que você quer. Então, a inteligência está mais nas perguntas, nas provocações, no direcionamento da persona que você vai estabelecer, formulando aquela pergunta que vai buscar as informações e te trazer de maneira rápida. Tem sentido para você, assim, a inteligência artificial? Tem muito sentido. Eu concordo que ela é uma memória que vai buscar muito mais rápido, sim. Uhum. Eu diria que ela é nossos sites de buscador, né, que a gente buscava aí. Tá. Ele é uma versão melhorada em cima disso. E aí botaram uma pimentinha, né? Porque quando a gente não gosta da resposta, normalmente a gente brigava lá com a namorada, com o namorado, né? Brigava lá, não gostei da resposta, não falo mais com você, não. Com ele a gente volta a falar ali. Olha, não gostei da resposta. Reformula para mim com menos palavras, com mais detalhes. E por enquanto ele não está brigando muito com a gente, não. Ele aceita o que a gente pede e consegue reformular. Nessa parte, não sei se eu posso dizer que é inteligência, algum especialista vai dizer nisso, mas ele tem dinamismo bem interessante. Mas a parte da memória chama atenção. Quem está por trás sempre é o ser humano, é a pessoa com toda a sua capacidade até para formular perguntas e tirar informações, né? Sim. A inteligência, de fato, é do ser humano. O que eu também tenho ouvido aqui, ali existe um processo de uma questão cartesiana, técnica, de números. E a inteligência artificial, por mais esforço que faça, ou mais informações que possa te fornecer, não substitui esse lado da humanização, de ficar sensível, de ter todo um aspecto da emoção que é próprio do ser humano. Esse talvez seja o grande diferencial em termos de inteligência artificial e assim, as expressões, as reações humanas nesse contexto como um todo. Por mais que esforço que faça, tem informação clara, correta, concisa, presente, mas não carrega todo esse lado do ser humano. Eu concordo, ela não carrega. E aí você, como não só comunicador, mas escritor também, né? Sabe que às vezes as palavras têm emoção. Então, dependendo da pergunta que a gente faz, não gostei do texto, melhora o texto, bota um pouco mais de eu não vou dizer um sentimento, mas dependendo, tô muito bravo com esse cara, me põe mais raiva no texto, me bota mais amor, carinho. Vai escrever em caixa alta. Escreve em caixa alta. O texto acaba sendo modificado. O ser humano ainda está muito por trás disso. Ele não pode terceirizar uma culpa que é dele, uma responsabilidade que é dele. Ele ainda tem que fazer uma triagem muito forte nisso. E aí dá sentimento a essas palavras e a busca direcionada, né? Luiz, tem aqui muita gente que está sonhando em ter seu próprio negócio. Aliás, parece que o sonho, não sei se é ainda, mas o sonho do brasileiro, de maneira geral, foi ser empreendedor. Como se a maioria dos brasileiros sonham, desejam, ou funcionário público, antigamente era funcionário do Banco do Brasil, era, enfim, trabalhar num Bradesco, ou seja, grandes empresas. E hoje é diferente, porque assim, a pessoa sonha que, em sendo empresária, ela pode não mais depender de um sistema de aposentadoria, que também a gente vê que a cada ano que passa fica cada vez pior. Em função até do próprio processo que vai se estagnando, que não tem como ter um crescimento. É questão de uma certa lógica e coerência pensar assim também. Até que ponto que um jovem empreendedor tem hoje o devido e necessário conhecimento, ou que orientações que você daria para aquele jovem sonhador? Eu quero ter a minha empresa agora. Claro que alguns sonhos são pelo impulso. Meu pai faz isso, minha mãe, meu tio. A pessoa trabalhando um pouquinho, daí a pouco pega o seu dinheirinho, vai lá, investe no negócio sem ter o devido e necessário conhecimento para isso. Mas, pensando sobre esse aspecto financeiro, esse aspecto de contabilidade, que recomendações que você dá ou daria para esse jovem sonhador que deseja ter o seu próprio negócio? Eu vou te pedir até para você olhar lá para aquele sonhador que está te olhando ali agora, naquela hora. O Luizão vai dar uma aula para mim agora. Então eu vou te falar o seguinte: sonhe menos e realize mais. Por que eu estou te falando isso? O sonho ajuda a gente a planejar. O sonho ajuda a gente a chegar ali onde eu quero. Só que eu só vou conseguir chegar lá onde eu quero
Vou montar uma empresa hoje, Reinaldo, ela vai faturar daqui a 10 milhões o ano que vem? Vamos, perfeito, sonhamos. Mas como é que nós vamos fazer isso? Empresa do quê? Então eu preciso começar a planejar. Esse é um ponto. Cuidado com o que você ouve. Você comentou que há um tempo atrás o pessoal queria ser funcionário público, que ele tinha uma estabilidade, por isso que aquilo. Hoje a maioria já não quer. De maneira geral, mas porque tinha estabilidade de estabilidade, bons salários, né? Salário. Era uma coisa que aconteceu muito lá nos anos 60, 70, começo dos anos 80, eu vou me atrever a dizer que sim também. O pessoal um pouquinho depois dessa época, aí depois deixa os comentários, a gente pode até ajustar. Começou a cair isso. Aí começou a se criar uma moda que no Brasil o empresário era tudo bem sucedido. Que o empresário era rico, que o empresário não paga imposto, que o empresário só ia na empresa uma vez na semana para pegar salário. Quantas vezes você não ouviu isso? O senhor vai lá para pegar dinheiro. Ninguém viu o trabalho que você dá. Quantas vezes você não ouviu isso aqui, não é verdade? Mas não, tem muito trabalho por trás. No Brasil, 80% da mão de obra, os últimos dados que eu vi, pode ter mudado um pouquinho de alguns anos para cá, 80% da mão de obra do Brasil, 80% do que envolve faturamento, movimentação financeira, está na mão de pequenas e médias empresas. É aquele cara que você vê ali na esquina que está abrindo a lojinha, porque ele quer vender para ajudar o filho, para o filho crescer, porque é o que ele vai se desenvolver. E cerca de 20% está na mão de grandes empresas. E eles têm um sistema tributário diferenciado, tem todo um processo diferente. Agora, uma coisa é palco, outra coisa é bastidor. Quem acompanha o mundo de startups sabe que há anos atrás tivemos uma limpa, se é que eu posso falar assim, nas startups. Muita gente andou investindo em startup. Alguns falam que é loteria, outros falam que é um estudo direcionado, com ideias novas para estar crescendo, mas se todo aquele bando de startup que tinha 10 anos atrás tivesse vingado, hoje estaria uma maravilha. E sabe que não foi assim. Então, cuidado com os sonhos. Eles são importantes. O ser humano vive do sonho e precisa dele. Mas tem que saber planejar. Então, como é que ele vai planejar? Primeiro, como que eu vou fazer? Essa é uma coisa importante. Segundo, operacionalizar. Eu preciso de quem? Uma coisa que você não vai fugir, graças a Deus, para minha área. Contabilidade, parte tributária. Em nenhum lugar do mundo. Semana passada eu atendi um rapaz que trabalhava num segmento X e já falaram para ele abrir empresa na América, já falaram para ele abrir empresa na Europa, já mandaram ele abrir empresa na Ásia. Ah, mas por quê? Ah, porque lá o imposto é menor. Tá bom, o contador de lá vai te falar se o imposto é menor. Muitas vezes não vou negar. Você tem paraísos fiscais, mas você não vai fugir disso. Contabilidade fiscal, controle financeiro é extremamente importante. Então, são profissionais que você vai ter que ter. Para minha área, graças a Deus, escolhi uma profissão que está envolvida nisso. Então, você tem que entender disso. Espera aí, mas se eu vender 10 a mais, eu vou ter que pagar mais imposto? É claro. Se você vender 10 a mais, é claro que você vai ter que ter uma logística maior. Entendeu? Tem casos que a gente ouve assim, não vou nem mexer com imposto. Cara, hoje eu faço um serviço físico, eu vou na casa do cliente e funciona muito bem. Se eu alugar um galpão, eu consigo atender 300 clientes. Tá, mas se alugar o galpão, você tem o dinheiro para pagar aquele aluguel? É financeiro, não tem nada de contabilidade isso. E o cara não planeja isso. Para você alugar o galpão, você tem que ter uma renda, você tem que ter um seguro, você tem que ter uma série de coisas. E outra, onde você vai alugar esse galpão? Se os teus clientes estão, vou pegar São Paulo aqui, que é de onde a gente está falando, meus clientes estão na Zona Sul, mas na Zona Sul está muito caro para alugar esse galpão. Vou alugar lá na Zona Norte, do outro lado. O tempo que você gasta na logística é absurdo. Isso não tem nada de contabilidade. Isso é logística pura. Esses detalhes, o empreendedor, o cara que está montando startup, ele tem que começar a pensar. E tem também o aspecto de produtos e serviços, né? Tem diferenças. Sim. Se você entrega um serviço, que é um curso, como é o nosso caso, nós vendemos uma promessa de que você vai conseguir melhores resultados na vida, na medida que você desenvolver a sua habilidade de persuasão, de contato, de influência sobre outras pessoas, refletindo em vendas, negociação, em liderança, ou seja, por meio da habilidade de comunicação. Então, a gente vende uma promessa. Claro, tem toda uma estrutura, estudo, métodos, tem todo um trabalho científico por trás disso. Mas não é aquele produto palpável, lá compra aquela caneta lá na prateleira que vai me servir para eu escrever e tal. É diferente quando você vende um serviço. E que vai ganhar credibilidade na medida que tiver pessoas que se beneficiaram com isso. Então você mensura o crescimento e a evolução em função do resultado daquilo que você ofereceu para a pessoa. É toda uma dinâmica diferente, mas os impostos são os mesmos, ou até talvez maiores ainda, né? Dependendo do segmento tem alteração, né? Dependendo do segmento você tem alteração de imposto, como calcular. Aí começam as variáveis ali, é o capítulo 3 daquela parte que você está estruturando.
Virou capítulo 3 ou 4. A relação da contabilidade com a parte financeira. É muito próximo isso, porque todo o processo de legislação está sempre amparado ou direcionado ou direcionando todo o procedimento da contabilidade e da parte financeira também. Como é que é essa relação? Você tem formação em direito também ou é contador? Como é que é a sua estrutura? É importante que um contador tenha também conhecimentos ou tenha pessoas na sua empresa que dominem profundamente o ramo do direito? Como é que é isso? Então, eu sou contador de formação e tenho um MBA em controladoria e gestão. Depois disso, eu confesso que eu não fui mais para cursos de licenciatura, né, nessa linha, porque eles começaram, para mim, tá? Eles começaram a não dar o dinamismo que eu precisava no meu dia a dia. Então eu participo muito de palestras, de eventos, cursos curtos, cursos de 3 meses, 6 meses, workshops, porque isso me dá um dinamismo no dia a dia. Esse é um ponto. Eu diria que a minha área, né, a área contábil, e eu já tenho feito alguns trabalhos de transformação nisso, ela tem virado um hub de serviços e soluções. Então, por exemplo, você falou, é importante que tenha um advogado dentro do escritório? Depende de como você vai traçar a sua estratégia. Eu hoje não tenho advogado dentro do escritório e não pretendo. Não é nem questão legal de falar tá no mesmo CNPJ. Porque no mesmo CNPJ a gente tem algumas implicações legais, societárias, ali alguns cuidados a serem tomados. Mas eu tenho uma parceria com alguns escritórios, com alguns advogados, tributarista, trabalhista, societário, né? Vai puxando ali o pessoal que ajuda nisso. Então, dependendo do problema do cliente, você vai falar com esse cara, porque esse cara é especialista. Você vai no médico hoje porque você está com dor de cabeça, porque você não procurou um ortopedista. Porque o ortopedista vai cuidar de osso, não vai cuidar da parte do neuro, da cabeça. Você não vai no cardiologista com dor no pulmão. Então, você começa a entender isso. A contabilidade tem tido essa situação. É claro que quando você fala da parte financeira, eu hoje tenho uma outra empresa que está ali no meu guarda-chuva que faz BPO financeiro. E por que eu acabei criando isso? Eu já fazia isso de uma certa forma, mas não tinha formalização devida. E o mercado acabou exigindo isso. Porque eu tenho clientes que ele não consegue cuidar da parte financeira dele. Aí eu ficava reclamando. Cara, você não está conciliando. O que é esse pagamento? Está faltando a nota. Isso vai te dar problema tributário. E ele não se envolvia com aquilo. Às vezes ele não se envolvia porque ele não conseguia, não tinha tempo. Para um bom vendedor é melhor ele ter alguém fazendo isso, deixar ele vender, cuidar da empresa dele, do que ver com isso. O cara não abre uma floricultura porque ele gosta de números. Ele abre a floricultura porque ele gosta de flores. O cara não abre a livraria porque ele gosta de números. Ele abre porque ele gosta dos livros, do prazer da leitura. Então eu falei, bom, vamos criar essa da empresa para oferecer esse serviço pro cara. Porque aí eu resolvia 2 problemas. Eu resolvia o problema dele de fazer o que ele não gostava e resolvia o meu problema de informação chegar um pouco melhor. Porque no final a contabilidade está sempre errada, é a culpada. Pô, não deu resultado aqui, mas não deu resultado porque você não fez isso, você não fez aquilo. E no financeiro a gente... E por incrível que pareça, como é cultural, né? Se eu falar para você que você não tem R$1.000 amanhã para pagar uma conta, talvez você fique preocupado, financeiro. Sim. Mas se eu falar, olha, a tua provisão daqui a 2 meses está dando que você tem que pagar R$10.000 de 13º, mas é daqui a 2 meses, daqui a 2 meses eu mexo. E olha como muda de figura. Mas se eu não fizer no financeiro, o contábil vai dar problema do mesmo jeito. Agora, se eu falo, olha, amanhã tem que pagar o 13º, está faltando R$10.000 aqui, o que eu faço? Espera aí, liga no banco. Aí você vai na linha errada, né? Liga no banco, pega os juros mais caros que tiver, mas você resolve o problema. Mas aí por que deu prejuízo? O resultado financeiro deu prejuízo. Então, eu acabei criando isso porque eu entendi que ficaria melhor dentro do guarda-chuva. E é uma outra empresa que hoje ela caminha separada. Ela caminha paralelamente a isso. E resolve isso. Outras áreas que a gente tem hoje, medicina do trabalho, uma área que tem crescido muito. Né? Vem o cunho social, vem mais uma mudança que o empresário passou ao longo desses anos. Né? Aliás, se você voltar naquela pergunta anterior, se você quer ser empresário, fique tranquilo que você não tem monotonia. Todo ano tem uma mudança cabeluda ali para estar resolvendo. São áreas que toda hora tem que estar mudando. Isso me faz lembrar, Luiz, de quando tive meu primeiro filho, Gabriel, e depois de um tempo assim, encontrei um amigo, como é que tá? Passando aquelas noites assim, claro, porque mulher, amamentar, esse tipo de coisa, então o marido também entra no espaço. Sim, sim. Como é que está passando aquelas noites acordado assim, para dar atenção, para dar uma assistência, tal. Às vezes um problema de cólica, dorzinha de cabeça, dor de barriga da criança, etc. Fica acordado mesmo. Tô justamente nessa fase. Como é que você sabe? Não, eu sei, eu já tive filhos, é assim mesmo. Mas não se preocupe, é apenas uma questão de dias.
Dias? Milhares de dias. Ou seja, né? É uma questão de... Luiz, eu te conheço, sei do seu tipo, do seu caráter, da sua formação, da sua índole, da seriedade do trabalho que você faz. E, obviamente, você deve receber muitos elogios dos seus clientes, pelo menos, às vezes assim, eu não gostei da informação, mas ela é necessária, porque você tem que chegar e orientar. O que você pretende deixar pelo seu trabalho como legado para os seus filhos, para a posteridade, para o mundo que vem pela frente? O que eu pretendo deixar para eles, que eles sejam sinceros. Olha, teu negócio não está indo bem. Se o teu negócio não está indo bem, é melhor você parar por aqui antes que se prejudique muito mais. Ou vamos contornar essa rota aí. Eu sempre falo que estou num grande navio, conduzindo um grande navio. Ou vamos mudar essa rota, seja lá o que tiver que ajustar, para que o negócio melhore. E se mudar uma vez, mudar 12, não der, para. Você está dirigindo um carro, alta velocidade, aquele carrão esportivo, gostoso, né? Tá lá, o limite da velocidade da estrada aqui no Brasil, 100, 120 a maioria. Você está 100, 120, você não vai ser multado e você está curtindo o carro. Pô, mas esse carro anda mais, né? 140, 150. Você já está correndo o risco ali no mínimo de multas, para não falar outras coisas mais. Você tem o risco de acidente. Mas você está lá, agora eu estou vendo a potência, está indo. Você está sendo imprudente. Você andou 5 km só para sentir o carro? Tá bom, vai, vou fazer uma vista grossa aqui porque ninguém é santo, tudo ok. Aí você vai para 200, 210, 220. Lógico que isso vai dar um problema. Infelizmente, quantos acidentes a gente não vê por aí? Você está sendo totalmente imprudente. Então, acho que a primeira situação é, se eles forem seguir o meu legado e trabalharem nesse sentido, acho que sejam sinceros. Se eles não forem nessa linha, tiverem outras profissões, eu tenho 2, que sejam sinceros com quem eles cuidem também. Acho que sinceridade é uma coisa muito importante. Sinceridade não é ser agressivo, é saber falar, como explicar, qual está sendo o problema, estou enxergando. E, claro, comunicação tem as 2 vias, né? Aprendi com você. Comunicação tem as 2 vias aqui. Então você tem que saber falar e o cara tem que saber escutar e ver se entenderam, se chegaram no consenso. Acho que isso é uma linha. Honestidade, não queira passar ninguém para trás. Eu acho que a gente tem muito problema hoje, muita questão cultural, porque a gente abre um jornal, a gente vê uma televisão e vê coisas não muito corretas, isso já vem há anos. E, mas não acontece nada, não acontece nada. Mas essa mudança vem da gente, muitas vezes. Se a gente não começar a mudar, se eu não plantar uma árvore hoje, amanhã não tem fruto. Então tem que plantar árvore, algumas vão se perder no caminho do processo da natureza, mas para amanhã não ter frutos, eu tenho que cuidar dessa árvore, eu tenho que plantá-la, eu tenho que regar, eu tenho que crescer, e ela não dá fruto em 1 ano, 2 anos. Muitas frutas aí levam 20, 30 anos. Não tem aquela história das tâmaras? Quem planta a árvore de tâmaras não come tâmaras. Né? Então, seringueira também tem uma fama assim, vai ser produzida depois de muitos anos que ela vai começar a produzir, mas também depois ela flui. Não sei, seringueira não sei, mas as tâmaras... Tem uma história assim. Então acho que são as principais características, porque o resto é dedicação, é vontade, é ter amor ao que faz, é fazer com o que gosta. Mesmo que às vezes não esteja no melhor momento para você, procure dar seu máximo, procure ser o seu melhor. O retorno vem. Às vezes não vem na velocidade que a gente gostaria, mas vem quando está pronto. Assim, aí, talvez necessária persistência, Sim. Foco. Luiz, que bom te receber aqui, que honra, né, para mim particularmente, e porque você, além de ser essa pessoa, tem muito conhecimento, muito conteúdo e muita sabedoria, por que não? E para as pessoas que quiserem te conhecer um pouco mais, quem sabe contratar os seus serviços ou receber uma orientação, e por que não depois contratar os seus serviços, fique à vontade para deixar aqui os seus contatos. Para quem quiser te conhecer, saber do seu trabalho, da sua empresa, o espaço é seu. Bom, vamos lá. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. A gente já estava conversando há algum tempo, mas nunca bati a agenda, né? Verdade. Agradecer o convite. Conheci o Você Reinaldo. é muito ocupado, tem muitas empresas para atender, não tenho tempo. Eu tenho mais... Eu quero fazer um curso aqui, uma mentoria, fazer o nosso podcast aqui à noite, né? Qualquer dia. Abrir o 3º turno, né? Né? Tenho muitos CNPJs para cuidar. Empresas minhas não, mas muitos CNPJs para cuidar aí. Sou contador de formação, procure a gente no www.qsm.com.br, porque quando você procura serviço, você procura qualidade, segurança e melhoria. qsm.com.br. A Easy BPO, que é a empresa de BPO financeiro. Estou nas redes sociais, né? Luiz Paulo Macedo, Facebook, Instagram. Procura a gente, manda uma mensagem, manda um recado e a gente vai conversando, ajuda no que é possível, no que orientar, se tiver que fazer alguma indicação.
O que a gente não pode negar é informação, conhecimento e ajuda. Se der tudo certo, perfeito. Se não é comigo, é com outro profissional, a gente procura sempre as melhores pessoas para estar indicando. E realmente agradecer, porque eu acho que poder expandir isso, poder deixar esse sinal, assim, primeiro a gente trabalha por dinheiro, ninguém, não é o caso, mas eu acho que transmitir o conhecimento é uma coisa que me dava muita satisfação quando eu dava esses cursos de treinamento em empresas, e quando eu faço um workshop, quando eu faço uma palestra, quando eu explico pra gente, eu acho que a satisfação de levar a informação, de fazer com que as pessoas pensem um pouco, de mudar ali a cabeça, né, trazer outras informações, eu acho que é extremamente gratificante, eu acho que isso não tem preço. E aí eu agradeço novamente esse podcast, porque acho que um pouquinho do que a gente falou aqui, passa super rápido o tempo, vai fazer com que as pessoas pensem um pouquinho diferente em algumas situações ali. E com isso todo se desenvolve, né? Verdade, Luiz. Pleno de razão. Eu acredito que tem duas maneiras que facilitam, que criam condições para que a gente tenha sucesso e consiga se realizar. Primeiro, é fazer aquilo que gosta, ou aprender a gostar daquilo que faz. E você demonstra a cada momento, dando orientações, falando sobre o tema que você fala, sobre o sucesso de um cliente, sobre ter resolvido um problema, impedindo que ele tivesse um problema maior, mostra que você tem uma satisfação muito grande em fazer o que você faz. Ou seja, está comprometido não só com você, mas principalmente dar um bom atendimento ao seu cliente. Que honra te receber aqui, muito agradecido mais uma vez. Obrigado. E a gente continua na jornada, certamente vamos ter a oportunidade de te chamar aqui outras vezes. Com certeza. E para você que esteve com a gente até agora, fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.